Bem, vamos lá, gente, como vão? Bem, nós vamos começar nossa aula de hoje revisando o que nós vimos sobre o sistema capitalista, né? Sobre o capitalismo, que foi o nosso primeiro assunto do ano, tá? Que foi abordar como o funcionamento e as características de uma economia capitalista, certo? Então a gente viu que o sistema capitalista é um sistema político, econômico, social, no qual os agentes econômicos, empresários, fazendeiros, né, são proprietários do meio de produção e permite que essa produção seja comercializada no mercado consumidor, onde as transações são feitas por dinheiro. Isso é uma definição básica. Porém, para entendermos e revisarmos o sistema capitalista, faz necessário entender os seus princípios, a sua filosofia, né? As bases do sistema capitalista são, primeiramente, a propriedade privada do meio de produção. Sem ela não existiria o capitalismo, né? Porque a propriedade privada do meio de produção, ou seja, as coisas têm dono, as propriedades têm dono, como também a riqueza que ela gera fica na mão do dono, tá? E no sistema capitalista, a propriedade privada é a base de todo o seu funcionamento. Vamos entender por que daqui para frente. Porque um proprietário, por exemplo, ele tem sua força de trabalho, que no caso do capitalismo, a força de trabalho ela é assalariada, ou seja, a força de trabalho recebe um salário e com essa força de trabalho, com esse salário, perdão, ela compra mercadorias e isso faz com que a produção continue e tudo mais, né? Então criando o que a gente chama de mercado consumidor. A principal característica e objetivo do sistema capitalista é a acumulação de capital. E como isso ocorre no capitalismo? Isso ocorre por meio da lucratividade, ou seja, eu tenho um produto, eu vou vender aquele produto e eu acrescento nele o meu lucro. Eu tiro o custo e o lucro é essa diferença. Essa diferença vai acumular, né? Isso aí vai gerar o acúmulo de capital, né? Então, por isso que o principal objetivo do capitalismo é a acumulação de capital por meio da lucratividade, certo? Outra característica, que é a definição de preços pela lei da oferta e da procura, também, ela funciona também por meio da propriedade privada. Porque as empresas concorrem entre si e quando eu tenho a produção de um produto maior que a demanda, que é a procura, né, a necessidade, esse preço cai. Da mesma forma, quando a demanda é maior do que a oferta do produto, que é a produção, o preço sobe. Um exemplo disso é que nós vimos agora no período da pandemia, que o preço do álcool gel praticamente triplicou, né? Porque eu tinha uma produção, a demanda aumentou muito rapidamente e isso levou um encarecimento dele. Isso é a lei da oferta e procura, que só funciona por causa da propriedade privada, porque as empresas, como são privadas, elas têm livre concorrência e isso faz com que a lei da oferta e procura funcione. Como eu já disse, outra característica é a livre concorrência, né? Como os meios são privados, nós temos concorrência entre elas e cada vez isso impulsiona a evolução do sistema capitalista. E outra característica do sistema é a formação da sociedade desigual, formada por diferentes classes sociais. O que quer dizer isso? Gente, quando alguém acumula riqueza, logo alguém está sem riqueza, né? Então, a sociedade dentro do sistema capitalista, ela é desigual. E é nesse sentido que a gente vai dar continuidade ao nosso assunto e à nossa aula para entendermos a formação do mundo bipolar, tá? Porque essa desigualdade, igual a gente vê na foto, né? À direita eu vejo uma realidade e muito próximo, separado por um muro, eu tenho uma outra realidade. Isso é desigualdade, né? Essa foto é uma foto famosa, tá? Da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e onde eu tenho a desigualdade, assim, muito bem próxima, né? E é com base nessa desigualdade que começou a existir desde o século XVIII, século XIX, a surgir críticos do sistema capitalista, tá? E esses críticos do sistema capitalista pregavam a criação de um outro sistema para o mundo, diferente da desigualdade do capitalismo, tá? E esse pensamento, que pensar muito mais no social, na sociedade mais igualitária, ficou conhecido como pensamento socialista ou, classicamente, socialismo, tá? Que é um sistema
sociopolítico igual o capitalismo, porém ele prega a apropriação da posse dos meios de produção pela coletividade, ou seja, o socialismo ele prega que ninguém pode ser dono de nada e todo mundo tem que ser dono de tudo, tá? Se eu não tenho proprietário, se todos fossem donos, o mundo seria igual, tá? Porque a renda seria dividida igual, tá? E as características de um pensamento socialista são muito voltadas para essa coletividade. Por exemplo, o principal objetivo do pensamento socialista é formar uma sociedade igualitária, ou seja, todos vivendo com as mesmas condições, com a mesma realidade, sem divisão por classe social, tá? Porque dentro do sistema socialista, o principal objetivo é o bem-estar do indivíduo. Não é o cara ficar rico, milionário, andar de carrão, né? Não é isso, ter mansões que às vezes tem 20 quartos e a pessoa precisa de um só para uma única pessoa, tá? Não é isso, é o bem-estar do indivíduo, ou seja, a sociedade, todos da sociedade terem as mesmas condições de vida, tá? E para isso acontecer dentro do pensamento socialista, não poderia haver proprietário, tá? As propriedades tinham que ser coletivas, certo? Os meios de produção deveriam produzir para atender esse bem-estar do indivíduo, certo? Dos meios de produção para atender esse bem-estar do indivíduo. Sendo assim, a gente não teria desigualdade, e sim igualdade, tá? Também não haveria na sociedade socialista a busca por acúmulo de capital como no capitalismo, porque cada pessoa ia receber de acordo com as suas necessidades. Logo, uma família maior receberia um valor maior proporcionalmente do que uma família menor, número de membros. Proporcionalmente, iria receber de acordo com as necessidades de cada um desses membros de cada família, tá? Então, não haveria salários. Todos passariam a ser donos da produção, dos meios de produção e partilhar igualmente a renda. Logicamente, nós vamos parar e pensar e falar assim: é muito complicado aplicar o socialismo no mundo, né? Porque num mundo onde cada um pensa em si só, onde a gente tem, a pessoa pensa em si, não preocupa com a situação do outro, como que a gente iria ter um mundo socialista? Mas os críticos, aí a gente vai ver agora o histórico do pensamento socialista, os críticos, eles diziam lá no século XVIII, XVI, XVIII, né, que as sociedades já foram socialistas, elas já foram comunistas, que é um outro termo ligado ao socialismo, né, elas já foram comunistas, viviam igualmente, partilhando tudo. É um exemplo disso, são os indígenas, tá? Que produziam e compartilhavam o que produziam, tá? Então, com base nisso, que as sociedades elas já foram comunistas, já foram socialistas, é que esses críticos passaram a criticar a desigualdade gerada pelo capitalismo, tá? Um dos primeiros, né, a criticar isso foi Thomas Moros, em um livro chamado de Utopia, né, que ele culpava a desigualdade, que a desigualdade era criada pela propriedade privada. Então, ele queria acabar com a propriedade privada, assim a gente acabaria com as injustiças sociais. Outros críticos, né, do liberalismo, da Revolução Industrial, certo? Com Joseph Proudhon, Comte Saint-Simon, José Charles Fourier, eles criticavam a desigualdade do socialismo, do capitalismo, perdão, mas eles não apresentavam uma proposta, tá? Eles só criticavam, certo? É igual aquela pessoa que mete o pau, critica algo e não dá uma proposta para mudar aquilo, certo? Então esses pensadores socialistas, tá? Até o século XIX, eles não apresentavam uma proposta em busca de uma sociedade mais justa, eles só criticavam, certo? E foi lá no século XIX que vai surgir realmente dois pensadores, mas na verdade que é um só, que é o Karl Marx, né, mas que foi financiado pelo Friedrich Engels, né, para escrever escreveram os livros Manifesto Comunista, né, criticando as injustiças do capitalismo. Só que qual é a diferença do Karl Marx, tá aqui o nome destacado,
e do Frederick Engels, eles criticavam o capitalismo, só que eles apresentavam uma proposta, certo? Eles apresentaram uma proposta, certo? E dentre esses dois pensadores, o mais conhecido e que ganhou renome e que realmente era o grande pensador era o Karl Marx, tá? E o Karl Marx, ele tinha uma teoria, por que o capitalismo era desigual. Primeiro, que ele dizia, a crítica dele, né? No caso, não tinha falado da crítica do Karl Marx, que é esse cara aqui, à sua direita, né? Que era o principal pensador socialista, certo? O Karl Marx, ele dizia que o capitalismo ele privilegiava a exploração do homem pelo homem, concentrando a riqueza. Vamos entender essa concentrando a riqueza, essa exploração do homem pelo homem. Uma pessoa trabalha para outra, fabricando algum produto, certo? Esse produto custa, o custo de produção desse produto, incluindo o salário do empregado, é de 10 reais. Se o proprietário vende esse produto a 20 reais, ele já está pagando o salário do empregado com o custo e ainda está acumulando mais 10 reais no bolso dele, ou seja, com o lucro de 10 reais. Ou seja, isso que o Karl Marx dizia. Ele deu o nome a esse meio de exploração do homem pelo homem, pelo meio chamado de mais-valia, certo? E ele alertou que essa desigualdade do capitalismo iria se uma hora concentrar tanto, ia ficar tão acentuado que geraria uma crise, certo? E que levaria ao fim do capitalismo, certo? Então, o Karl Marx, que ele quis? Ele criticava baseado em estudos que ele fez sobre política e economia, certo? E com base nessa crítica, nesses estudos, ele elaborou uma proposta para pôr fim ao capitalismo e às desigualdades. Primeiro, qual seriam as etapas promovidas pelo Karl Marx? Ele primeiro iria, na ideia dele, deveria ocorrer uma luta de classes, né? Uma luta entre as duas classes que eram destaques da época da Revolução Industrial, que eram os burgueses, donos das fábricas, e os empregados, certo? Que era conhecido como proletariados, certo? E nessa luta, nessa revolução, o proletariado sairia vencedor, certo? E esse proletariado chegaria ao poder e destruiria o tal mal, que é a propriedade privada, né, dos meios de produção, passando essas propriedades privadas para posse coletiva dos mesmos, ou seja, as fábricas, os terrenos passariam a ser de todo mundo, tá? E o que o Karl Marx propôs após essa luta de classes? Ele propôs que deveria passar a existir, certo? Um Estado, um governo, tá? Que iria organizar a sociedade, ia acabar com a propriedade privada, ia deixar a sociedade igualitária, cada um recebendo de acordo com as suas necessidades, todo mundo vivendo bem, sem problemas sociais, todo mundo vivendo igual. E com o tempo, essa seria a primeira fase, que eles deu o nome de socialismo. O governo, iria surgir um governo dos empregados que iriam governar de forma coletiva e transformar a sociedade em uma sociedade coletiva e igualitária. Quando chegasse nessa sociedade igualitária, o Karl Marx dizia que chegaríamos na fase do comunismo, que seria a fase onde esse governo que foi criado deixaria de existir, certo? E a organização da sociedade passaria, tá, para a própria sociedade, certo? Ou seja, essa fase ele deu o nome de comunismo. Então, nesse momento, na proposta do Karl Marx, nós chegaríamos a uma sociedade totalmente igualitária, onde a gente não teria ninguém regulando ninguém e todos decidiriam as decisões, ser redundante mesmo, as decisões seriam tomadas de forma coletiva por todo mundo, certo? Essa era a proposta do Karl Marx, certo? E influenciado por essa proposta, um país realizou a primeira revolução do proletariado, que foi a Rússia, lá em 1917, liderado por Lenin, né? Ocorreu o proletariado, principalmente os lavradores, né, que não tinham a posse da terra, se rebelaram e promoveram a revolução
contra o proletariado, inclusive tiraram o czar do poder, o Frederico Nicolau II, certo? E aí, depois disso, o proletariado criou aquele famoso Estado que iria organizar a sociedade, certo? Para chegar, né, entrar na fase do socialismo e depois chegar na fase do comunismo. Então foi criado esse Estado, esse governo do proletariado, né, pelos sindicatos e tudo mais, que passaram então a organizar a sociedade e deixar de forma igualitária. Porém, após a morte de Lenin, vai assumir o poder o Joseph Stalin, né, que era um outro cara, tinha um outro pensamento. E o que ele vai fazer? Em vez dele continuar o processo de deixar a sociedade igualitária, sem desigualdades, fazer com que o governo acabasse com a propriedade privada, e realmente acabou, todas as propriedades na Rússia passaram a ser do governo, certo? E depois que ele conseguisse isso, passar a organização da sociedade para a própria sociedade, ele não o fez, certo? Então, o socialismo que existiu no mundo, na Rússia e em outros países, como existe até hoje na China, que a gente já fala daqui a pouco, nunca foi o socialismo pregado por Karl Marx, tá? Porque a gente nunca chegou no planeta na fase do comunismo. Porque quando chegaria a fase do comunismo, o que aconteceu? O Stalin decretou um Estado mais fortalecido, onde criou uma sociedade onde não havia permissão para questionar o governo, certo? Não havia liberdade de expressão, o governo controlava tudo, turismo, organização, imprensa, certo? As empresas, tudo pertencia ao governo, certo? E passou a criar uma economia planificada, onde seguia não a lei da oferta e da procura, mas sim os planos do governo. Então, na prática, a gente nunca teve a proposta do Karl Marx. Muitos países que eles dizem que são socialistas, comunistas, são países que tiveram comunismo real, que o socialismo de Karl Marx é conhecido como socialismo científico, nunca saiu do papel. Mas o comunismo do Stalin e depois dos países tidos comunistas, socialistas, esse comunismo, na prática, não era o que Karl Marx sonhava, certo? Foi influenciado por ele, mas não era o que ele sonhava. Então a gente vai passar a ter um governo, na verdade, ditaduras, certo? Tanto é que outros países depois, Mongólia, China, tornaram socialistas, mas não o socialismo de Karl Marx, o socialismo pregado pela União Soviética, certo? Laos, Camboja, Vietnã, Cuba, que até hoje é socialista, certo? A China ainda é socialista e tudo mais, a Coreia do Norte ainda são os 3 exemplos de países socialistas mais famosos aí, estão na mídia direta, são países socialistas, mas que adotaram o socialismo real, certo? Também conhecido como socialismo soviético, não o socialismo pregado por Karl Marx, tá? Inclusive a China, ela tem hoje um socialismo da parte da política, não existe eleições, o governo é centralizador, controla inclusive a internet. E na parte da economia, ela pratica o capitalismo. Tanto é que ela é a potência de produção mundial do momento, né? Inclusive com a pandemia, ela está no topo aí da produção de produtos mundiais. Praticamente todo mundo tem um produto chinês em casa. Por que isso acontece? Porque a economia chinesa ela é capitalista, mas o sistema de governo é socialista. Ok? Um grande abraço, até mais. Essa é a nossa referência.